Olá, caro investidor, seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo será um vídeo educativo de educação financeira sobre por que poupar e o porquê de investir. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos construir o seu caminho para a liberdade financeira. Esqueça termos difíceis. Vamos direto ao ponto nesse vídeo. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, cria suor e sangue e sacrifício para ganhar o dinheiro para poder ter os seus gastos. E o investidor faz o dinheiro trabalhar para ele. Nunca se esqueça isso. Existe renda passiva e renda ativa, que isso fica para outro vídeo. Poupar não é sobre deixar de viver. É sobre comprar a sua liberdade do amanhã. Se você gasta tudo que ganha, você é um escravo do seu salário. O investimento é um multiplicador desse esforço. Então nós estamos falando sobre poupar e investir. Por que não só investir? Por que não só poupar? Por que os dois juntos? Porque um vai agregar valor ao outro. Primeiro, para você investir, você precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar, se sacrificar, fazer mais horas. Como que eu vou ganhar mais dinheiro, então? Fazendo mais hora extra, trabalhando em 2 empregos, né? Trabalhando nos dias de folga, fazendo biquinho, vendendo alguma coisa que não tem utilidade, né? Diferenciando o passivo e o ativo, se livrando daquele que te faz gastar e não ganhar. E aí você vai ter mais dinheiro para poder investir e aí multiplicar. Porque o investimento é um multiplicador desse esforço. E aí, para ter mais dinheiro ainda, você já está trabalhando como escravo em 2 empregos, todo dia, não vai conseguir mais, você tem que se autopromover, tentar achar um emprego melhor, tal, mas não é fácil. O que você pode fazer? Poupar. Porque não adianta você ganhar mais e beber mais refrigerante, mais cerveja, mais churrasquinho, gastar mais em vez de economizar. Economizando vai ter muito mais ganho que, né, o sacrifício trabalhando lá para ganhar mais horas. Então, às vezes, você economizando água, luz, coisas que era desnecessária, você vai já juntar mais dinheiro. Assim você vai ter mais dinheiro para investir. Lembrando que investimento multiplica o seu dinheiro investido. Então, não adianta você investir pouco, não vai ficar milionário, né? E não vai ganhar muito. Então você tem que trabalhar, poupar para conseguir essa grana. Então vai ter que ser interligado os dois. E para isso, para você começar a investir, você já tem que começar economizando, aprendendo a ter a sua disciplina e foco para não entrar endividado, começar a estudar o que é renda passiva e ativa, né? Porque quando a pessoa gasta demais, e quanto mais ganha, mais quer gastar, achando que pode, ela vai começar a gastar tanto que não vai sobrar por mês, e depois vai gastar do outro mês, e quando chega o outro mês não tem dinheiro, que vai virar um bola de neve, e aí começa a gastar com cartão, que quando atrasa piora toda a situação. Imagina a hora que fica desempregado. Então temos que ter controle disso aí. E para começar nos investimentos, então, nós temos que começar com uma reserva de emergência. O que significa isso? O nome já fala, reserva e emergência. Isso é um seguro contra o caos. A partir do momento quando você ganhar a conta, ser demitido, se você está tudo registradinho certinho, você sabe que ganha seguro-desemprego. Seria quase isso, mas do seu próprio bolso, diferente do seguro que é do governo tentando te salvar. Então pode acontecer um caos, você ser desempregado, pegar fogo numa casa, teu carro estragar, você perder o ônibus, você vai precisar de um dinheiro extra, né? O pneu furou, acabou o gás, sempre no final de semana, onde que mais precisa aparentemente, você precisa daquele dinheiro extra. Então, não adianta você começar a investir e precisar vender as ações, que vai demorar 3 dias úteis para poder pegar esse dinheiro. Úteis, imagina se cai sábado, domingo, feriado, demora mais. Então, você precisa da reserva de emergência para o seu seguro contra o caos como começo.
Então, antes de pensar em ficar rico com as ações, que não é fácil, né? A não ser que você vai aportando muito, você precisa de paz. A reserva de emergência é o primeiro passo obrigatório, é o valor mais ou menos que todo mundo fala, de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardado em algo seguro e fácil de resgate, como Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, que você pode deixar ali no banquinho mesmo, né? Um Nubank, um Banco Inter, um Mercado Pago, e vai botando ali. Então o que acontece? Você gasta R$1.000 de aluguel, 100 de água, 100 de luz, 100 de internet, 1.300, 500 de comida, 1.800, R$200 para alguma coisinha ali que você precisa, né? Vai dar lá 2.000. 2.000 você vai precisar mais ou menos 10.000, 12.000 guardado, porque vai que você fica meio ano desempregado. Ah, mas ninguém consegue esse dinheiro. Pois é. E a hora que precisar, você está fudido porque você não está guardando. Então, é uma boa dica. E aí você para e pensa assim, porra, tu que tem um pouquinho mais de experiência na bolsa, você pensa assim, porra, mas eu vou guardar na reserva de emergência. Isso não dá nada, dá 13, 15% ao ano, ainda tem que pagar imposto para o governo, maior chatice, banco quebrando. Primeiro que é só não botar em milagres de banco que paga 150, 200% de CDI. Bota naqueles mais menos rentável seria, mas é porque não estão roubando, né? Um Inter, Nubank, Mercado Pago, que já está dando aí mais de 1% ao mês, já está bom, já está quase pagando a inflação. E você vai investir, qual é a empresa que dá tudo isso, né? A maioria dos últimos anos não deu isso, tem empresa até de dividendos que não dá isso. Então vai virando uma bola de neve, e é uma renda extra, diferente de gente novata que acha que empresa de dividendos dá dinheiro extra. Não dá, a empresa de dividendos é descontado da empresa. É a mesma coisa que você ter R$1.000 num bolso, dá 10%, você vai pegar R$100, você vai botar no outro bolso direito. Então você vai ter R$100 no bolso direito, e nesse que você tinha 1.000, agora só tem 900. Por que você só tem 900? Não era 1.000? Porque foi tirado R$100 dali. É igual a empresa, você chega no caixa da empresa, ela abre o caixa, ou o mercado que você vai, finge que você é o dono, abre o caixa e tira R$100 e te dá. Não vai estar faltando R$100 do caixa? Vai. Então, faltou R$100 da empresa, vai ser descontado. É diferente de um fundo imobiliário que é de aluguel, que é extra, do Nubank, dos caixinhas, né, que é extra. Então, dividendos não é extra, é descontado da ação. Pare e pense nisso, que é uma outra dica. E aí, então, né, você precisa dessa reserva de emergência, que às vezes é bastante. Você ganha 14, 15% ao ano durante 3, 5 anos, e vai virando bola de neve, você já tem mais de 50%, tá? Enquanto lá nos investimentos, às vezes, está perdendo dinheiro a rodo. Regra de ouro: não se investe em renda variável sem ter esse escudo pronto. Se o carro quebrar, você perdeu o emprego, você precisa vender suas ações no prejuízo. E vai acontecer, porque existem ciclos também, né? Desde a economia, ciclo de uma commodity, etc. Lembrando que a Bolsa Brasileira é muito de commodity. É como se o país brasileiro, eles têm orgulho de ser uma fazenda, do agro crescer. Mas o problema é que tem outros países que a mineração, igual era a China, ela já passou para o agro e rapidamente já pulou para a tecnologia. Então, tecnologia dá muito mais dinheiro. Então, mas ela precisa comer, ela precisa do arroz e feijão. Sim, ela ganha muito com tecnologia, igual os Estados Unidos também está ganhando. Aí ela pega esse dinheiro, vai lá e compra do outro país o arroz, o feijão, o trigo, a carne, vai para o país deles importado e ainda sobra dinheiro. Então, tipo assim, é igual você escolher. Você quer trabalhar no McDonald's, ganhando aquele dinheirinho, quer trabalhar de chefe de uma loja ali, quer trabalhar de gerente de outra loja, CEO lá de outra, ser proprietário de uma empresa gigante lá em outra. Você vai escolher o que dá mais grana, o que tem melhor para você. E é isso que acontece com os países. Então não se iluda que o país, Brasil também é uma mega potência, porque nós precisamos de fábrica, vendemos os grãos e os minérios
commodity, mas nós não processamos eles. E a China vai lá e processa e revende, né? Agrega valor. É como se nós vendêssemos o porco, a China comprasse o porco, defumasse ele e vendesse como bacon para de novo o Brasil comprar, recomprar deles. E nós não fizéssemos o bacon. É um exemplo assim meio bobo, né? Então, juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Sim, no começo parece devagar, você vai investindo, vai ganhando mais uns trocadinhos, mas com o tempo você vai ganhando mais, porque os juros incidem sobre os juros anteriores. Você tem R$100, ganhou 10%, agora você tem 110. No próximo mês você não vai ganhar 10% do 100, que daria mais 10 e iria para os 120. Não, agora você vai ganhar 10% de novo sobre os 110, que daria 11. Então, no primeiro mês você tinha 100, ganhou, vamos dizer, o ano, né? Ganhou 10%, virou 110. No próximo vai virar 121. Ao invés de você ganhar 10, você vai ganhar 11. E no outro, você vai ganhar, ao invés de 11, vai ganhar R$11,10 ou mais. E vai aumentando, virando bola de neve. Isso se chama juros compostos, porque vai devagarzinho, e depois explode. E no começo é muito devagar. Mas o tempo, que presta atenção, tempo é a principal coisa que você tem que levar na vida. O tempo, ele dita o seu valor do teu tempo, do seu dinheiro, do seu sacrifício, dos seus lucros, do seu futuro, da sua vida. O tempo é muito importante. E o tempo nos juros compostos também, porque ele incide sobre o juro anterior e vai agregando e vai crescendo, e quanto maior o tempo, mais você vai ganhando. Então você tem que ser holder nos investimentos, comprar para o longo prazo. E é o efeito de bola de neve que vai te deixar rico. E o tempo é o seu maior aliado nesse processo. Então, quanto antes você começa, já que você tem pouco tempo, você só tem uma vida, melhor. E menos esforço você vai precisar lá na frente para ganhar esse dinheiro. Lembre que a gente nasce, cresce, vai envelhecendo, vira adulto, tem filhos, tem que trabalhar, tem seus, né, sacrifícios. Depois você vai ficando velho, que é como se tu estivesse ficando jovem para criança de novo, só que com menos força. E aí você vai precisar ser cuidado. E aí você vai ficando mais velho, mais velho, que tem que ser mais cuidado que quando você era criança. Você vai depender dos outros. E por isso você também precisa de dinheiro. Imagina depender de família que te abandona em casa de asilo, né, por exemplo. Então, você precisa de dinheiro, você tem que ter o dinheiro. O mundo é capitalista, não vive desse sonho de comunista. Então, né, se esforce e comece já. O que você precisa para continuar crescendo? Você precisa poupar, você precisa ganhar esse dinheiro, vai investindo, que isso vai transformar em liberdade financeira lá na frente. Você vai tendo essa reserva de emergência quando precisar. Evite fazer besteira, day trade, essas coisas que nós vamos falar mais para frente, tá? E, né, deixe blindado o seu patrimônio. Cuidado com as armadilhas, tá? Se você entendeu a base agora, vamos falar como não perder o seu suor, o seu sacrifício, o seu dinheiro que foi ganho. No mercado financeiro, o que mais existe é gente querendo o seu dinheiro, prometendo facilidade. Gente, no YouTube, como eu faço vídeo, existe vários vagabundos querendo ganhar seu dinheiro. Várias pessoas vendendo cursos, tá? Que você tem de graça, tem na internet, é só estudar, tá? E as pessoas te enganam, te iludem, vende atalhos, vidas fáceis e te bota em ações perigosas, tá? Por exemplo, o perigo do day trade. Day trade é um lugar que você ganha muito dinheiro aprendendo uma regra da bolsa. Quanto maior o risco, maior o lucro, como maior a perca. Então, quanto tem risco, e o day trade é um risco, tá? Day trade é comprar e vender no mesmo dia. Fala day, né, dia.
E aí, parece emocionante, às vezes você bota 100 real, ganha 2, 3 mil, se alavanca tal, mas se você ganhar 10 vezes, fica com 20, 30 mil, com 100 real, quando de repente você vira, que agora você tem 30, vira 100, e quando de repente em um mês você está um milionário. Mas com um detalhe, você tem que ganhar todas as vezes, e tem que se alavancar ao máximo. A hora que você perder tudo, você está endividado. Imagina ter 1 milhão, fez a aposta de novo, não deu tempo, não zerou, não tem stop, não tem disciplina, e mesmo tendo disciplina, mesmo diversificando, mesmo devagar, você fica zerado. Então o day trade é comprar e vender no mesmo dia, parece emocionante, mas para 99% das pessoas é cassino, até quem faz sabe disso. As estatísticas mostram que quase ninguém ganha dinheiro consistente nesse estilo day trade ao longo do prazo. Você vai fazer, vai ganhar várias vezes, mas a maioria vai perder. E muita gente fala que ganha. Os gurus da internet, mas nunca provou. E aonde que eles ganharam? Vendendo curso para você, idiota, ganhando rios de dinheiro com views, né, nos seus stories, no seu Instagram, no seu YouTube. O problema é que você compete com supercomputadores e robôs bilionários. E às vezes você tem um computador lerdo, uma plataforma lerda, uma internet estável, que mesmo que você fosse bom, já não vai dar muito bom. A realidade, invista para ser sócio de empresa, não para ser um apostador dela. Entre, compra ativos e deixa lá. Seja dono, seja um sócio. Opções e derivativos é quase a mesma coisa. Lembrando que swing trade é quase a mesma coisa, é um tempo maior. As opções podem ser usadas para proteção, mas para quem entende, mas para o iniciante elas são perigosas, elas viram pó, tem prazo. A galera vai demorar para entender isso. Recomendo nem estudar e nem entrar. É um mercado de derivativos também, e você pode ganhar muito, pode, mas você pode perder tudo o que investiu e até mais em segundos, tá? Fuja das estratégias mágicas com opções, com day trade. Existe também empresas em risco e endividadas, que nós chamamos de recuperação judicial, empresas pimentinha, empresas chamativas, empresas pequenas, né, abaixo de R$1. Cuidado, já está abaixo de R$1, é proposital, é aquelas, né? Então, cuidado com as dicas quentes de empresas que estão quase quebrando em recuperação judicial, que era uma empresa muito boa e agora vai explodir. Exemplo agora, Bombril. A gente via muito aquelas propagandas da Bombril, do Carequinha, um senhor muito carismático, muito bem elaborada a propaganda. Hoje a empresa está ruínas, mas também muita concorrência, tem que abaixar preço, competir, não é fácil. E ela está nas ruínas. E aí vamos dizer que um exemplo, estava R$10, agora está 70 centavos. Ela caiu bastante. A galera olha e pensa três coisas. Tava 10, tá 1, caiu demais, vou comprar, porque vai subir. Elas olham outra coisa, porque caiu demais, e que tava lá em cima. Elas olham outra coisa. R$1, tá barato, porque tem a empresa da valendo R$90, tem a empresa da Petrobras a 40 e pouco, a empresa da Pio a 60. Eles comparam o valor, não funciona assim na bolsa. É a mesma coisa que você comparar uma caixa de leite, uma latinha de cerveja e de refrigerante. A latinha de cerveja tem 330 ml, aquela básica, custa uns R$3, vamos dizer assim. A de leite é 1 litro, custa R$4, mais cara que a cerveja, R$1 mais caro, 33% mais caro. E aí nós temos o refrigerante, que vamos botar o melhorzinho ali, preto ali, Coca, né? R$10. Mas ele é o galão de 2 litros, nós está falando, né? O frasco de 2 litros. E aí então nós temos ali, dá para competir o valor? Falar que a cerveja é mais barata que o refrigerante? Não. Ah, mas ela é R$3, o refrigerante é 8. Não dá para comparar, porque o refrigerante é 2 litros.
A cerveja é só 330 ml. Ah, mas né, vai calcular 330, 350 na verdade, né? 350, 350, 350, passou, deu quase 20 reais. Então o refrigerante está mais barato. Ah, mas refrigerante não é cerveja, é diferente. Você quer cerveja, então é outra coisa. Não pode comparar preço nas ações. Não é assim que funciona. E o leite? O leite é 4 reais, é 1 litro. A coca é 10, então tá mais barato. É, mas é 1 litro. Se tu pegar 2 litros, vai dar 8. Mais barato que refrigerante, mais saudável mesmo com tanta soda cáustica. Ali é uma coisa diferente, mas não pode comparar, que não é o mesmo produto. Então, se você vê a Vale a R$89, R$90 mais ou menos, quando eu estou fazendo esse vídeo, está quase isso, R$90. E a Petrobras 40, não significa que a Vale está mais cara que a Petrobras. Isso é um valor da ação, cada um é o seu, não se compara, tá? Então, o que acontece? Muita gente acha que é mais barato, porque o valor total da Petrobras, existe várias ações maior que da Vale, e que vale quase 600 bilhões de reais. Já vale 300. A Petrobras está mais cara, mas a Petrobras está mais valorizada, tem um valor maior, não mais cara, porque também ela pode estar valendo só 700, se está valendo 600, está um pouquinho barato. A Vale deveria estar na metade do preço, deveria estar valendo 600 também, então seria quase igual. Então é outras coisas. Então não olhe valor de 60, 70 e compre as ações de 50 centavos, R$1, 10 centavos achando que está mais barato, ações de R$10 que está mais barato. Não olhem isso e evite ações abaixo de R$1, que sim, essas estão no perigo e não querem fazer agrupamento. Então, cuidado com essas dicas quentes, de empresas quase quebrando e recuperação judicial, porque além de cair muito, você achar que está barato, você achar que valia R$100, agora tá 50 centavos, vai voltar lá, também não vai, porque fez agrupamento, fez aumento de capital, é outro valor, não se compara, a empresa vendeu fábricas, fazendas, não é a mesma coisa. A empresa pode crescer um dia tal, voltar naquele valor, porque é outra empresa, não é mais a mesma. Não fique olhando para o menor valor, porque caiu muito ou que está em recuperação judicial, que você vai apanhar, e dinheiro não leva desaforo para casa. Empresa endividada, se a empresa deve mais do que ganha, qualquer crise ela vai quebrar. A hora que tiver um momento bom, ela está tão endividada que ela mal vai pagar as dívidas. Então não fique esperando milagres. Dica de ouro: olhe o lucro. As empresas têm um lucro trimestral que varia, às vezes mais, às vezes menos. Você faz uma média, vê que ela lucrou todo trimestre, são 4 trimestres no ano, cada trimestre é 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Aí demora 1 mês, 2 mais ou menos para vir o balanço. E são 4 trimestres no ano. Se uma empresa lucra 250 milhões por trimestre, uma média, às vezes mais, às vezes menos, às vezes ela está crescendo, que vai aumentando, diminuindo, que vai equivaler a 1 bilhão em um ano. O preço médio das ações é mais ou menos um PL de 13, apesar que já está uns 4, 5 anos no 10. Então significa, se ela ganha 1 bilhão, ela deveria valer 13 bilhão. Você olha na bolsa, ela tem lucros constantes, cada vez um pouquinho mais alto, crescendo nos últimos 10 anos, e ela deveria valer 13, isso se chama PL, e ela está valendo 4, por causa que deu uma guerra, deu política, as ações caiu. Está valendo 4, deveria valer 13, 4, depois sobe para 8 é 100%, sobe para 12 é 200%, e para 13 então, que é o número da besta, azar, né? Esse número horrível, que antes era só sexta-feira 13, agora nós temos política 13 aí também. Esse número significa que você vai ganhar uns 230% de lucro. Vale a pena? É isso que você tem que olhar. Às vezes a empresa quase não ganha nada e começa a explodir, tem futuro, você já imagina, está crescendo, tal, vai bombar, ela fez aquisição. Isso é empresa de crescimento. Não fica só nos dividendos, empresas que estão cada vez endividadas, que você acha que, ah não, agora a empresa, por exemplo, a Oi, ela deve 20 bilhões, agora ela vai ganhar isso, aquilo, vai dar 25, vai sobrar 5. E isso, aquilo, às vezes ela ganha bem menos que isso, não paga toda a dívida, então você tem que cuidar com isso. Cuidado com IPO. IPO significa, né, uma vitrine
vitrine na loja, bem brilhante, linda, bonita, um vendedor sorridente. E aí você chega lá, aquela moça linda, galega, alta, decotão, aquela calça coladinha. Ai, moço, compra, tem cartão. Aí você compra, burrão. Você cai em um golpe. Porque o IPO, como eu falei, a empresa ganha 250 milhões por trimestre, que daria 1 bilhão no ano. Valor de mercado, talvez um PL justo de 13, que deveria valer a empresa. No IPO, eles botam como se valesse 100 bilhões, 10, 20 vezes mais. A maioria dos IPO bota 20 vezes mais, 200 bilhão. E ela só deveria valer 13. Como que está 200 bilhão? Começa as negociações, ela mente que ganhou bem, começa as negociações, às vezes até sobe mais. E aí a queda vai ser maior. E aí ela vale 200 bilhões, chega a 250, 300. Passa um tempo, começa a vir o lucro, vem mais o lucro, vem o outro ano, e começa a demonstrar que ela só vale 13. E aí despenca. Mas diferentemente dessa empresa que eu falei, 13, é uma empresa constantemente dando lucro. A maioria desses IPO são empresas que não dão lucro, empresas vagabundas que vêm dar golpe na gente, né? Então cuidado. Por exemplo, esse ano tem uma empresa que eu chuto aqui, ó, esse vídeo é pro resto da vida. Eu esqueci se é a Compaz ou do grupo da Cosan. É mais um IPO que vai fuder a galera. Então IPO é quando uma empresa entra na bolsa pela primeira vez. É o momento em que os donos estão vendendo a empresa a preço de banana, que eles acham justo. Nossa, tá bom, tá barato, eu vou entrar agora, essa empresa vai crescer, agora que ela vai pegar mais dinheiro do mercado, ela vai investir, fazer aquisições, novas fábricas, contratar mais gente, contratar mais maquinário, vai expandir. Nada disso, nada disso. A maioria está te enganando. Ela já cresceu e está lá só pegando teu dinheiro. Salvo que na bolsa existe uma coisa chamada B3 e CVM, que eles nunca estão do seu lado. Sempre deveria ser processados e falir, entrar novas empresas aqui na bolsa, tá? Além de novos governos. Lembrando que a CVM é composta por vários políticos vagabundos, tá? E o risco que temos, muitas vezes o preço inflado pelo marketing, tá? Muito caro, 10, 20 vezes mais. Então vai cair 90, 95, 99%. Isso acontece com várias empresas dos últimos 5 anos. Aí você pode olhar que tem 50 empresas que fez IPO. Se tiver 4 ou 5 que não caiu, parabéns, você achou as primeiras. Depois você procura mais, é um monte. É umas 40 que tudo derreteu. E todas em recuperação judicial, mas não eram boas, todas devendo, todas à beira da falência. Então não é só 20 vezes mais. Infraram mais de 100 vezes mais. Te roubaram, te enganaram, te iludiram. E isso merece processo, tá? Dica: espere a empresa se provar na bolsa, espere um tempo, tá? Lembrando que a IPO reversa é a mesma coisa. E 1 ou 2 anos depois, você vendo os balanços, vendo como a empresa funciona, aí você pode colocar o dinheiro dele. Lembrando que tem uma empresa chamada Fictor, que entrou em outra empresa que dava golpe, a Atom, que vendia cursos de day trade, enganava todo mundo, nunca deu lucro. Tanto que é uma empresa na bolsa que nunca deu lucro, sempre caindo. Então é a prova que não dá lucro. E eles fazem day trade. E vende curso, e mesmo vendendo, só caindo. O que aconteceu? Entrou essa outra empresa e prometia fazer investimento em frigorífico e tal. A dona dela está envolvida com o escândalo Master, com roubos, PCC. Ela também estava gastando rios de dinheiro e não tem nada. Não vende, não lucra. E aí? Mais um golpe. O que você deve então fazer? Investir e não apostar. Não fazer day trade, não seguir diquinhas, tá? Ser uma pessoa que procura segurança, lucro e crescer aos poucos, mas ao longo do tempo, deixar as ações lá e não ficar mexendo. Lembrando que tem corretoras que você paga taxa, a B3 você paga taxa, é como se fosse imposto, você sempre se fode, sempre perde. E lembrando que você tem que declarar e pagar imposto também, tá? Então vamos mergulhar no que é bom, vamos continuar em frente. Tá? Vamos entrar no jogo agora também.
um clima, vamos mudar agora para uma construção. E aqui eu vou explicar para vocês como o dinheiro brota das empresas. Prepare-se para ser um sócio verdadeiro de empresa. O coração da bolsa, ações e dividendos. Agora você sabe onde não pisar. Vamos, o que importa, como ser donos de grandes negócios com 10, 50, 100 reais, R$1.000, ou que seja. Você já pode ser sócio das maiores empresas do Brasil, tá? Ação é a menor parte de uma empresa. É como se fosse uma casa. Tem vários tijolos. Você não pode comprar a casa toda. Ah, vale 200 mil, tal. Eu tenho um tijolo aqui, 1 metro quadrado. Ela tem quantos metros quadrados? Então, cada metro quadrado vale tantos. É isso que é vendido as casas por metro quadrado. Então, para calcular, né, o tamanho também. Então, é assim também na bolsa. Ah, mas eu tenho menos ainda. Um tijolo, então uma casa vale 200 mil, 1 metro quadrado vale tanto, um tijolo vale mais ou menos R$1.000. Você tem R$1.000, você compra. Ah, mas não tenho, você compra a menor parte. Então, você vai ter aquele pedacinho. Então, quando você compra, você virá sócio. Existem 2 tipos principais que você verá no Home Broker, tá? Que eu já vou explicar para vocês. E aí, você sendo sócio, quando a empresa cresce, o seu dinheiro cresce na mesma proporção. A empresa multiplica por 10 durante 10 anos, o seu dinheiro multiplica por 10. Você botou 1.000, vai virar 10 mil. Só que se você foi botando mais, a empresa foi crescendo, foi comprando mais caro, mas mesmo assim você foi crescendo. Então vai ter lá uns 100 mil, investiu 20, 30 mil, tá? Você vai multiplicando o dinheiro. E quanto mais cedo você pegar, a empresa mais boa, mais barata, mais você ganha. Então existe 2 tipos, por exemplo, existe mais, né? No Home Broker, existe ações com final 3, existe tipo Petro 3, Vale 3 e com final 4, Petro 4, Itaú 4, Itube 4, que não existe a Vale. Então, são ações ON e PN, ações ordinária preferencial, né? Eu só vou explicar por cima porque existe também, né, ações com final 5, final 11, que é Unity, mas isso aí vai ficar um vídeo muito longo que vocês procuram depois. Então, por que eu quero explicar nessa parte 3 e 4? Quando existe a mesma empresa, Petro 3 e Petro 4, obviamente é bom se vocês procurar a mais barata no momento, porque é a mesma empresa. O 3 sempre, quando sobe, ele é mais caro. Quando cai, ele vai caindo, ele é mais caro, mas ele vai caindo, ele passa o 4 cai menos e ele passa e cai bem mais. Então, quando cai muito bruscamente, o 3 fica mais barato, quando for subir, ele vai ultrapassar o 4, tá? Então, tipo assim, existe o final 3, ações ON, ordinárias, final 4, preferencial PN. O que muda disso é que a 3, elas dão direito ao voto na Assembleia. Você vai lá, vai votar. É importante para você? Não. Você tem muito dinheiro? Não. Você vai mandar, vai ter teu voto, vai ter relevância? Não. Só se tu se unir com outros acionistas. Isso aí nem se importa muito quem é pequeno, tá? E para o investidor pequeno não vai importar muito, mas o mais importante é que, que elas têm chamado tag along, é que te protege se a empresa for vendida, por exemplo. E a ação do sócio é sócio de verdade. Ele vai ganhar esse dinheiro. Ele é sócio no 3, tá? Ele é sócio. Já no 4, elas não dão voto, que também não importa para você, mas te dão preferência na hora de receber os lucros, que é os dividendos. O que eu falei? Preferência na hora de receber. Não significa que o 3 não vai receber, é que o outro ali tem a preferência. Ele vai receber primeiro, talvez a maior parte, ele vai ser primeiro, mas eu vou ganhar igual, mesmo que seja pouco. A ação vai valorizando, tá? Então, esquece. Tem muita gente que corre só atrás de dividendos, bota na sua cabeça, eu sou contra isso. Dividendos, eu prefiro empresas de crescimento, porque a tua carteira assim vai crescer e você vai comprando e recomprando. As empresas para pagar dividendos, lá atrás ela era pequena. Ela teve que crescer, se ela ficar só pagando dividendos, ela vai te dar o dinheiro do caixa e não vai investir, não vai comprar uma nova fábrica, contratar novos funcionários, comprar um novo terreno, criar nova fábrica, crescer, expandir, fazer aquisição. Então, para isso, precisa de dinheiro. A empresa também.
Então, por isso que eu acho uma maior idiotice, é descontado da própria ação. Você não ganha, é descontado de você mesmo, você fica no 0 a 0. Aí você compra mais ações, que aparentemente ficou mais barato, você vai crescer. Mas o outro que está de fora vai lá e compra as ações também que ficou barato. Não muda muito não, tá? Então, ela vai te dar o direito de receber os dividendos e é de quem, né, é a ação de quem quer apenas dinheiro e não liga para o controle. Então, tipo assim, melhor você ter o controle da empresa, entender, ser sócio de verdade. É um 3. Vamos pular, depois vocês estudam isso por conta própria. O que são dividendos? É o seu salário sem precisar trabalhar. Você depositou lá, ganha, mas você vai ganhar uma porcentagem da empresa que ela ganha, vai dar uma porcentagem tipo 10%. Se você tem R$1.000, você vai ganhar 100. Se você tem 10 mil, você vai ganhar 1.000. Se tu tem 100 mil, você vai ganhar 10 mil. É uma porcentagem, mas é descontado de você mesmo, tá? Então, isso é a mágica do capitalismo. A empresa trabalha, vende, paga os funcionários, paga os impostos e no fim do mês sobra aquele lucro líquido, que na verdade é o trimestre, né? Aí sobrou aquele trimestre. As empresas têm um costume de dar uma quantidade e o resto deixar em caixa para caso precisar, pagar dívida. Prefira empresa que paga as dívidas, porque quando você paga dívida antecipada, você ganha desconto. Que porra de empresa que fica dando dinheiro, dividendos com um monte de dívida. A hora que chegar as dívidas, se estrangular, vai apertar. Não era melhor ficar saudável? É a mesma coisa que você vê um cara ganhando 5 mil todo mês e ele gasta 2, 3 mil em cerveja, festa, bares, putaria. A hora que ele se apertar, cara, ele tem um carro, tem uma casa, ele não paga. A hora que você apertar, ganhar conta alguma coisa, como que ele vai pagar aquilo lá sem o dinheiro? Entrou em apuros e aí não volta a ter mais aquela grana. Então, por isso que pobre vive sofrendo, se fudendo entre altas e baixas. O rico, quando quebra, se fudeu, porque paga muito mais caro imposto, essas coisas. Então, a mágica do capitalismo é que quando sobra esse dinheiro, esse lucro líquido, a parte desse lucro volta para a empresa, né? A empresa vai dar para você como dividendos. Isso que é o dividendos, uma parte é desse lucro. Mas não é um dinheiro extra, porque a empresa vale X, vale R$10. Se ela pagou para você, ela tirou dela. Agora ela vale menos, porque ela não tem mais esse dinheiro que ela deu para nós. Então, ela valia 10, se deu 10%, agora ela vale 9, ela caiu na bolsa. Ah, mas eu peguei minha parte, mas você é dono dela. Então, você tinha 100 mil, pegou 10 mil em dinheiro físico, agora você só tem 90 investido nela. Você vai gastar os 10 mil. A empresa vai voltar a crescer, tal, talvez mais no lucro, tal, vai virar 90, 91, 100, vai voltar a crescer. Mas vai ter um momento que ela vai ficar estagnada, 90, 80, 70, e você vai tirando, vai se explicar com 60, 50, vai tirando, 30, 40, não vai dar certo. O negócio da regra do dividendo é você reinvestir, aportar para crescer. Agora, se você tem a paciência de esperar e ficar botando mais dinheiro e pegando os dividendos e recolocando para ter mais ações para crescer, o que custava você pegar uma empresa de crescimento? Até hoje eles não demonstram qual a empresa que ganha crescimento ou de dividendos. Por quê? Porque eles sabem que de dividendos sempre está dando lucro e sempre vai lá, né, se mantendo. As de crescimento, às vezes tem época que não dá, se sacrifica e pode dar errado. Só que a hora que dá certo, explode muito mais, dá muito mais lucro. Mas tem o risco, que é a hora que dá errado. Então, se você diversificar 10 empresas de dividendos e 10 empresas de crescimento, se você acertar 8 empresas, 7, 70%, elas vão crescer tão mais que de dividendos que as 3 que quebra não vai fazer muito efeito, porque elas vão crescer tanto mais, 10, 20 vezes, que vai pagar pelas 3. E que daí você vê 20 vezes menos 3 que cresceu, vai dar lá umas 10, 15 vezes ainda de aumento. Você botou 10 mil, vai virar 150 mil ainda. Já as de dividendos vai crescer pouquinho, pouquinho, porque está ganhando dinheiro, são empresas crescentes, bom, e vai virar 50 mil. Não vai ser tanto assim. Então, é por isso que eu falo, cuidado, esses dividendos é uma armadilha de gente guru de internet que nunca ganhou com dividendos, mas ganhou vendendo curso, com corretora, mentindo para você. Então, o dividendos é uma parte distribuída para os sócios, que é você, o acionista,
e isso se chama dividendos, e é um dinheiro limpo caindo na sua conta corrente da corretora, que você pode sacar e pegar para você, ou comprar outras ações, ou a mesma, só que porque você é dono de um pedacinho da empresa, por isso que você ganha. E é empresas que dá lucro, mas tem hora que até quem não dá lucro paga. Esse é o problema, porque vende uma coisa aqui, vende uma coisa ali, tira o dinheiro que estava no caixa, e aí é que não vai crescer mesmo a empresa. Esse é o perigo, tá? Esse é o perigo. Então, seja sócio, não apostador, tenha as ações PN e ON, prefere, né, a ON, né, de crescimento, principalmente quando as duas estão ali, ON e PN é mais baratinha, tá? Não fique só nos dividendos, lembre que tem que ser uma empresa lucrativa, tal, pegue uma renda passiva, tal, e tenta separar o joio do trigo, tá? Dos perigos e não, tá? Agora você já é sócio, mas como escolher aonde colocar seu dinheiro? Não é sorte, é uma análise. Então vamos falar agora sobre o que separa a empresa boa de uma cilada, tá? Que tipo de empresas são mais seguras, por exemplo? Então vamos tentar, por exemplo, procurar empresas que é uma torneirinha, que te dá dinheiro, né? Vamos pegar uns setores mais perenes, que são utilizados para isso, empresas que sempre estão vendendo produto, que a gente precisa deles, igual água, nós precisa de água, nós precisa de luz. Então essas empresas que vendem isso para nós são perenes, porque sempre estão vendendo, sempre vão estar ali existindo. Ah, mas se deixou de existir, outra comprou, beleza, mas nós não vai deixar de gastar água e energia, então nós precisa. Então, o que é isso? São coisas que o mundo não vive sem, por exemplo, né? Então, energia, que ninguém desliga a luz para economizar no investimento, né? Ah, eu economizo aqui quando eu não preciso e tal, mas quando eu preciso, vai estar ligada, sempre vai estar ligada. Saneamento, água, esgoto são essencial. Bancos, porque eles lucram em qualquer cenário econômico. A taxa de juros está muito alta, menos gente comprando casa, menos gente comprando carro, moto, eles vão vender menos, emprestar menos, mas mesmo assim, quando eles emprestam, o juros está mais alto, cobre aquela época que estavam os juros mais baixos, mais fácil de vender carro, casa, moto, e que tinha muito mais gente. Então, tinha muito mais gente, mas o preço era menor do lucro. Agora o lucro é menos gente, só que o lucro é maior. Então eles sempre vão estar ganhando, porque você deve. Eles têm dinheiro, por isso que os comunistas são contra rico. Eles têm dinheiro, você trouxa, fica lá passando no Story, no Instagram, com a cervejinha assim, uma Heineken, e ainda comprando um barzinho de 20, 30 conto, fotinha lá, tudo exibida, né? Mas e aí? E o banco estava se exibindo? Não. Estava pagando suas continhas tudo certinho. E você não conseguiu pagar, você torrou e gastou. Veio a crise, você vai estar endividado, vai pagar juros. Vai bloquear teu cartão, vai bloquear tuas contas, e um dia você vai pagar com juros, com taxa. Não tem escapatória. O banco sempre vai ganhar. Então eles lucram de qualquer cenário. As empresas são vaca leiteira da bolsa. Elas não dobram de valor do dia para a noite, mas pagam dividendos constantes e são muito resilientes, tá? Principalmente transmissora também. Empresa seguradora, tudo a mesma coisa, sempre ganha. É igual se nós pudéssemos investir em, que eu não gosto, eu odeio, que eu acredito que todos são comunistas, é sindicato. Mas se existisse um sindicato na bolsa, eu visse que era barato, comprava, porque os caras ganham dinheiro em cima da gente, a rodo, não fazem porra nenhuma, não tem gasto praticamente, e só rouba nós, tá? Então, o perigo da dívida, novamente, mas com foco em análise agora para vocês, né? Existe o lucro de um lado e da outro lado da balança existe a dívida. Uma empresa boa tem uma balança equilibrada. Se a dívida for maior que ela ganha, que é o tal de EBITDA, fuja, tá? Que as ações pimentinha, ações de recuperação judicial e que não for, vai entrar. Regra simples. Se a empresa gasta tudo que ganha só pagando juros de dívida, não sobra nada para você, o acionista. Então, exemplo hoje, Selic alta 15%, Ryzen, né? Todo mundo olha, valendo 50 centavos, já foi R$7, acho que por causa disso está barato, não tem nada a ver.
a empresa está vendendo mais fábrica, mais indústria, né, que ela é um negócio de açúcar e álcool, usinas, mais fazendas que ela tem, de canavial, tudo, equipamento, e está valendo cada vez menos. Não vai voltar naquele valor, já que nem aquele valor de IPO era caro, era falso, não valia, né? Então não vai voltar aquele valor. E as pessoas se iludidas. Tem outros que compram porque é 50 centavos é mais barato que 7. Errado, que não sabe nem o motivo, vai perder dinheiro. E outros acham que ela vai se recuperar, vai pegar mais dinheiro, vai crescer. Vai ter que fazer um aumento de capital. E isso derrete todo mundo e quebra. Então você que está assistindo esse vídeo atemporal, daqui 1 ano, 2 anos, você vai olhar lá em mês de março de 2026, a Ryzen estava 50 centavos, vai fazer um aumento de capital daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e vai derreter todo mundo, vai falir todo mundo. Mas o povo teimoso não sai dela, tá? E o povo não explica, a bolsa não explica, a bolsa não faz nada, as empresas ficam enrolando, e falando que não vai investir, porque sabe que não vale a pena. E aí eles vão investir só lá no finalzinho, quando todo mundo perdeu o dinheiro. Você vai ser o sacrifício, como todos o aumento de capital que eles fazem. Como já foi a Azul, a Gol, a Oi, a Infracommerce, Sequoia e assim vai. Então, continuando aqui, fica ela de exemplo, ela está devendo 55 bilhões nos últimos trimestres. Não para de aumentar, vai chegar a 60 até metade desse ano. Então, da onde que ela consegue pagar isso? Se ela é menor, ela lucra menos, vende menos, está dando a guerra, o preço do combustível está subindo, a Petrobras está manipulando os combustíveis, não quer reajustar. E ela compra combustível lá fora, que isso é prejuízo. Tem gente que acha que ela só produz petróleo. Não, ela faz combustível também, está pagando mais caro porque ela tem o petróleo dela, mas ela não consegue comprar de fora, fazer tudo. Então ela compra. E se o álcool, por exemplo, tem que ser mais barato que a gasolina, porque se o álcool, quem dirige carro sabe, se o álcool ficar mais caro que a gasolina, ninguém vai comprar álcool, vai comprar só gasolina, tem que ser 70% mais barato. Então, vai quebrar essas empresas também, mais um motivo. E aí, então, é uma dessas empresas que eu vou botar no exemplo, que vai fazer a galera perder dinheiro. IPO, caro, mentiroso, empresa com comunista, que não está pensando crescer, não é capitalista, tá? O próprio dono, que é dela da Cosan, ele já falou isso, né? A empresa está totalmente endividada, vai foder o acionista. E você que vê esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, vai entender isso. Então, a regra simples, se a empresa gasta tudo que ganha só pagando os juros da dívida e não termina a dívida, só os juros praticamente, que a dívida é tanta, aí vem juros, não sobra nada para você. E agora, o juros está alto, 15%. Com essa guerra, a inflação vai explodir e agora que não vai dar. Mesmo que a Petrobras manipulando com o governo comunista, não vai dar. Então, existe histórico de lucro, né? Olhe para trás, a empresa deu lucro nos últimos 5, 10 anos, 20 anos. Se o gráfico do lucro aparece uma montanha russa, né? Seu coração também vai parecer. Porque o investidor de sucesso gosta de tédio. E o lucro consistente gera a cotação subindo. Então, se você pega lucro consistente, você ganha. Se tem ciclo, e você sabe que tem ciclo, se você tentar acertar lá no fundo do poço e ver que a empresa está mais barata que aquilo e que ela vai voltar a crescer, talvez dá para fazer um swing trade, mas é arriscado também, tá? Não vale a pena, porque a empresa sempre está tentando fazer merda, não está tentando crescer, tá? Então, vamos no setor perene, vamos tentar ser mais estabilizado. Só dando exemplo aqui, existe várias coisas, nem eu gosto muito, banco, saneamento, energia, lucro sempre positivo, uma dívida controlada, igual paz, igual lucro, igual sua carteira crescendo, você ganhando dinheiro, tá? E para finalizarmos, o vídeo está ficando muito longo, quase 1 hora. Aqui você consolida tudo que dá um empurrão final para você, seguidor. Não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho no meu canal, me ajudar. Para sair da teoria e ir para a prática. Agora você tem a liderança e uma visão do futuro, né? Você tem uma noção do que como funcionam as coisas. Sendo que eu fiz 1 hora de vídeo, que é bastante coisa, sem parar de falar, mas não é o suficiente, tem muita coisa. Aí você vai ter que se especificar o que é ações perene, PN, ON,
Unity, né? O que é melhor, o que é dividendos, o que é empresa de crescimento, o que é empresa de recuperação judicial, né? O que é barato, o que é caro, o que é ações perenes, o que é empresa de saneamento. Aí existe a eletricidade, existe a empresa que gera, que é geração, distribuição e no meio transmissão. Vocês vão começar a entender aos poucos cada coisa, né? Existe todos esses segmentos, né? O que é banco, como que ganha, como que é o ROI, né? O que é PL, o que é dividendos e tal, tá? O caminho da riqueza, constância e diversificação, tá? Nós temos que proteger das chuvas, das gotas caindo, mas cada gota tem um nome: ações, FIIs, tesouro. Você tem que achar as melhores. E para fechar com chave de ouro, investir não é sobre dar uma tacada de mestre e ficar rico no amanhã. É sobre sobrevivência e crescimento constante. Não coloque, a palavra que todo mundo usa, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificação. Por que a gente usa todos os ovos na mesma cesta? Todo mundo fica copiando um ou outro e às vezes tem gente que não entende o significado disso. Na bolsa de valores talvez entende, mas não na vida. Imagina que você tem uma bandeja de ovo. Existia aqueles galinhos bonitinhos, uma cestinha que você botava tudo dentro. Se você botar tudo junto, um ovo podre encostar no outro, vai impregnar, vai passar aquela podridão, 2, 3 dias, vai apodrecer o outro ovo. É por isso que também não pode botar junto, separar. Quando tiver um ovo podre, ele não vai infectar os outros, você separa. Outro exemplo é que você está quebrando os ovos, vai fazer um omelete, 5 ovos, você pega um ovo, pá, quebra, pega outro, pá, quebra, pega outro, quebra. Cara, um ovo podre, o quinto, caiu, vai feder todo o omelete teu, aquela cebola que você picou, aquele alho, aquele pimentão que você jogou lá dentro bonito, aquele azeite, vai estragar tudo, você vai ter que jogar no lixo, vai perder os 5 ovos, que cada ovo já está custando mais de 50 centavos, R$1 quase. Com mais os temperos, tudo, você já perdeu praticamente uns R$3 ali jogado fora. É prejuízo. Então, por isso, você tem que diversificar para separar isso, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque você vai comprar uma ação ruim, se você investir tudo nela, você vai perder tudo. Se você separar o teu dinheiro, botar em 10 empresas, tu tem 10 mil, botou 10 empresas diferentes, uma quebrar, ela não vai afetar os outros, você perdeu 1 mil, mas você vai ter os outros 9 mil que vai estar valorizando. Vai ter 2 ou 3 que não vai crescer, vai até cair pela metade, 80%, 90%, não quebrou, mas está caindo. Outras vai andar de lado, mas vai ter 2 ou 3 que vai subir 50%, 100%, 300%, e 1 ou 2 que vai subir 1.000, 2.000, 20.000%, que vai te salvar daquelas que deu ruim. Então, se tu tem 10 mil reais, dividiu em 10 empresas, ficou 1 mil cada. Uma empresa, uma única, que subir 10 vezes, em 10 anos, você ganhou 10 mil, com teu 1 mil, virou 11 mil. E você investiu só 10, você recuperou. Você pode perder as outras 9, falir as outras 9, mas você recuperou. Só que é o seguinte, mal vai pegar a inflação, mas vai ter uma empresa ou outra boa que vai subir 20, 30, 40 vezes, 2.000, 3.000%. Por isso que não fique procurando aquela que vai explodir, que você bota todo o dinheiro e ela vai implodir e você vai perder tudo, tá? Então, ao quebrar os ovos, tenta não misturar toda essa situação, porque se você botar tudo em uma, ela explodir 1000% 10 vezes, e às vezes em um ano, você ganha dinheiro pra caralho. Você acerta outra vez no outro ano, outra vez no outro ano, você tá com 1 milhão. Mas se der ruim, cara, melhor deixar de ganhar muito e diversificar e manter a consistência, porque a hora que você errar, você perde tudo. Então vamos ganhando, tá? Por isso que eu falo, cuidado, investidor de aposta, de ações de pimentinha, essas coisas, né? Em recuperação judicial. Então, vamos diversificar, botar em vários, né? Existe 400 empresas agora, existe mais de 900 BDRs dos Estados Unidos, que são ações vendidas aqui no Brasil, tá? A chinesa tem.
né? Então, nesse fundo imobiliário tem outras coisas. Cara, diversifica 20, 30. Não adianta você comprar todas que você pode errar, mas já ajuda. Se tu comprar todas, ajuda. Lembrando que fundos, ETF, que também tem com várias, ou você comprando Ibov, que tem todas as ações, não é a mesma coisa. Todo mundo vai falar, todo mundo bandeira arrombado que mente para você, não é a mesma coisa. Porque um fundo de investimento, ele tem lá 40%, por exemplo, Bova, tem 40% em bancos quase. Aí tem a Vale e a Petro, dá uns 60% tudo. Cara, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, eles têm mais ou menos mais de 50%. Aí vai lá levar Santander, Banrisul, que vai acompanhar o setor, né, financeiro, né, tem as empresas Gerdau, Uzi Minas, CSN, que vai acompanhar a Vale, né, Prio Bravo, que vai acompanhar a Petro, vai dar uns 60%. Claro que nem todos estão no fundo aí, né, do Ibov. Você vai comprar o Ibov, você está levando 10 empresas só, e o resto, 40% que não faz nem efeito. Então não é diversificado igual, é como se tu botasse 9 mil em bancos, Petrobras e Vale, e 1 mil só em outras ações. Varejo, o varejo explode 20 vezes, não vai fazer nem efeito, porque era 1 mil só, vai virar 20 mil. Se os bancos sobem 10%, era 9 mil, vai virar 10 praticamente. Não fez efeito. Você tem que diversificar igual, tá? Então é diferente de ETF, de fundos de bolsa e Bovespa, tá? Diversifica, eu falo aí mais de 20 vezes, tá? Vai começando com 10, 20, 3 empresas no começo, quem tem pouco dinheiro, quem tem 1.000 já dá pra fazer. Ah, tem R$1.000 só, é pouco. Porra, dá 20 empresas R$50, como que é pouco? Como que é pouco? Aí você compra uma que é 50, só compra uma ação então. A outra é 10, compra 5, a outra é 5, compra 10, deu tudo o mesmo valor, R$50 cada. Tão simples. Se você colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa e ela tiver problema, você vai perder tudo. A regra é, tem ao menos 5 a 10 empresas de setores também diferentes, não só, né, a empresa. Pegam do papel, de celulose, outra de energia, outra de saneamento, de água, esgoto, outra de banco, que é financeiro, e assim vai. Diversifique esse patrimônio. Se uma cair, os outros seguram o seu patrimônio. Diversificar é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. E aporte consistente é o segredo dos milionários. Vai aportando, vai botando mais, sendo colocado todo mês uns dinheirinhos, você vai acumulando, né? Você já não está gastando, você já está poupando, você está se animando. Sabe um viciado em droga, alguma coisa que fica lá gastando dinheiro em jogo? Você vai ficar assim, botando dinheiro na bolsa. Mas é uma coisa boa, porque você está acumulando patrimônio para o futuro, seu eu lá do presente e do futuro. O mais importante é o valor inicial, é a consistência. Investir R$100 todo mês é muito melhor, mesmo sendo pouco, do que investir só 2 mil por ano, né? Ah, mas 2 mil por ano e eu investir R$100 todo mês, vai dar mais ou menos 1.200, é menos que 2 mil. Porra, não para, né, cara? Tô dando um exemplo, né? Então, tipo, vai sendo consistente. O aporte mensal educa sua mente, acelera os juros compostos, trate seus investimentos como um boleto para o seu futuro, como pagar uma casa, um carro. Vai ali aportando, vai colocando mais. O tempo é o seu amigo, o foco é no longo prazo. E aí vem o buy and the holder. Você tem que ser holder, porque o holder é um reloginho que não para de funcionar, a pilha nunca acaba. E você vai ganhando mais dinheiro, essa árvore vai crescendo dessa semente, vai virar uma árvore que vai ficar grande, vai dar vários frutos, você vai enriquecer ela e você vai estar aportando lá no final, vai estar colhendo esses frutos. Esqueça as notícias de última hora, mas sempre acompanha para ter uma noção. E as crises políticas passageiras, porque é ciclo, vai e volta. E quem foca no longo prazo, 10, 20 anos, raramente vai perder dinheiro. O mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro e os mais impacientes, né, dos mais impacientes para os mais pacientes. Então vai ter lá gente, eu vou vender a Prio. A Prio subiu demais por causa da guerra, o petróleo subiu. Acabou a guerra, virou paz, o petróleo caiu 10%, a Prio caiu 10%, o cara vai vender a Prio. Eu compro. Por quê? Porque eu acho que a Prio vale umas 5 vezes mais o valor justo dela de valor de mercado.
Se o petróleo cair, ela vai continuar valendo 5 vezes mais. Só que se o petróleo ficar em alta, ela vai valer 6, 7, 8 vezes mais, porque ela vai ganhar mais, vai pagar as dívidas mais rápido, vai comprar mais postos, fazer mais postos, vai crescer mais, fazer mais aquisição. Quando o petróleo cair, ela vai fazer mais aquisição, que ela pagou toda a dívida, é uma empresa de crescimento. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, seja paciente. Aonde o outro não vê dinheiro, às vezes você vê. Só que para isso, na bolsa, você precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, você tem que trabalhar. E para trabalhar, você tem que arrumar um bom emprego, um bom lugar, que tem paz também no emprego, né? Não trabalha sacrificando, ganhando pouco. E acima de tudo, dando valor ao seu dinheiro poupando. Então, trabalhe mais, seja consistente, economiza, sobra dinheirinho. Mesmo sendo pobre a vida toda, você precisa economizar. Ai, mas não dá para pagar uma cerveja. Tem gente que toma 2, 3 caixas todo final de semana, sexta, sábado, domingo, quinta, até na segunda. Segunda de manhã você sai vendo gente bebendo. Compre, eu vejo de R$50 numa caixinha de uma cerveja ruim, pura água, puro milho. Pega uma cervejinha boa, uma cerveja de marca de 6, 7 real, uma Stella, uma Heineken, uma Corona, uma cerveja premium, uma garrafinha, cara pra caralho, 3, 5 vezes mais que uma cerveja normal. Mas pega ela, pega só umas 3 dela, toma devagar, sinta o sabor, sinta o gosto, sinta aquele ar gelado, veja as gotículas de água escorrendo, de geladinha, sinta aquele prazer, fecha os olhos, imagina, ai que ar fresco, ai tava calor, tô refrescante. Sinta o sabor. Para de torrar dinheiro. Ah, mas está torrando uma coisa mais... Não, você está comprando menos, você está sentindo, saboreando. Saboreia a vida, saboreia as ações e viva melhor no futuro. Então, né, constância vai ser a tua sorte, não vai depender de sorte. Não fica esperando sorte. A constância vai ser a sua sorte. Comece hoje. Tá? Seja bem-vindo ao meu canal, aos Mundos dos Investidores. Lembrando que todos esses tipos de conteúdos são pagos, são feitos por gente membros, gente que vende cursos e eu tô dando de graça para você. É chato, é 1 hora de vídeo, mas é dedicado, sem parar de falar. Então, muito agradecido, desculpa se eu se perdi num contexto, tá? E se ele te ajudou a clarear sua mente esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva, comenta aqui embaixo para agregar valor, fala que viu todo o vídeo, tá? Porque eu fiquei 1 hora da minha vida fazendo vídeo, eu não trabalho, eu sou Uber, que é um trabalho, claro, eu ganho uns R$25 a hora, eu fiz 1 hora aqui para vocês, deixei de ganhar 25 a 30 reais, agora vou ainda passar pro canal, fazer capa, fazer essas coisas. 1 hora e meia, deixei de ganhar 30 e pouco real. Então, esse vídeo lá no futuro, daqui 2, 3 anos, vai me dar 30, 50, 100 reais. Então, valeu a pena. Mas hoje eu estou endividado até o talo. Infelizmente, está chovendo, não posso trabalhar, está ruim. Então, me ajude, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os colegas, assista mais vídeo. Tem um tempinho sobrando, vai lavar uma loucinha, vai limpar teu carro, teu veículo, limpar a tua casa, deixa o áudio ligado. Tá muito demorado, aumenta a velocidade. Tudo tem um jeito. Só não tem um jeito se você não crescer a mente, não prosseguir. Então, se vemos no próximo vídeo, rumo à liberdade. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho. Venha fazer parte dessa família, dessa comunidade. De graça, conteúdo de graça. Até a próxima. Comente o que eu poderia mudar, se você quer participar de um vídeo, fazer uma live junto nos próximos vídeos, se você entende de ações. Você precisa de ajuda? Comente nos comentários. Vou deixar o grupo de WhatsApp da nossa comunidade e dos outros canais de investimento sobre notícias e sobre investimento em IA. Muito obrigado e até a próxima.